Hoje. Conhece a história do marmitão, não? É isso aí. Jesus é bom. Me achou aí? Maravilha, Jesus. Queridos, vamos orar. Deus, aqui está o povo redimido que o Senhor escolheu. Por isso, Pai, usa este teu servo para falar as boas novas do Senhor, para que nós possamos cada dia mais estarmos sempre afinados com aquilo que o Senhor sempre quis e desejou para cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? É uma palavra que eu estou querendo pregar, mas hoje veio. Faz tempo, é uma palavra simples. Eu localizei aqui, está em 2 livros, mas deve estar nos 3 também, eu acho que 2, pelo menos 3 livros. É o livro de Mateus. Se você olhar, capítulo 10 do livro de Mateus, é uma afirmação que Jesus faz, e para muitas pessoas acaba sendo como se fosse algo pesaroso. Ai, não é assim e tal, coisa. Olha lá, capítulo 10 de Mateus diz assim, olha só. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E ele diz aqui no versículo 38, quem não toma sua estaca de execução e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, a perderá, mas a pessoa que perder sua vida por minha causa, a achará. E o livro de Lucas, vamos ver lá, Lucas 9, versículo 23, ele diz assim, então disse a todos, se alguém quiser me seguir, terá que dizer não a si mesmo, tomar diariamente sua estaca de execução. Essa aqui está mais clara, este livro. Tomar diariamente sua estaca de execução e continuar a me seguir. Pois quem tentar salvar a vida, a destruirá. Mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. É uma contradição. Muitas pessoas acham que isso é, queridos, é muito simples. Tomar a cruz. Por que a cruz? Aí que é o grande lance. A cruz que Jesus está dizendo aqui é tomar aquele projeto que Deus tem para a sua vida. No versículo 1. Tomar a cruz significa tomar para si aquele projeto que Deus projetou para a sua vida.
desde o momento em que você foi concebido até o momento em que você ou vai para o arrebatamento ou vai descansar no seio de Abraão. Amém, queridos? Tomar a sua cruz. Algumas pessoas acham que é peso, é o cansaço, é aquilo que, ai Deus, essa cruz de... Mentira. Mentira. Tomar a cruz significa, olha só, vou dar um exemplo. Cada um de nós, quando nasceu, Deus traçou um roteiro para você cumprir. Às vezes você nem sabe o que se passou. Pessoas que passaram pela sua vida, pessoas que te ensinaram, a professora de matemática, a professora de português. Tudo isso são coisas que Jesus colocou ali na cruz para você carregar. Você viu, você contemplou, você viveu aquilo, você aprendeu. Jesus falou, olha, servo bom, está aprendendo. Então, tomar a cruz significa ficar atento a todos os passos que Jesus quer que você passe por essa vida. Por exemplo, você está estudando para... Eu vou dar um exemplo como o meu, vai. Vou dar o meu exemplo. No momento que eu... É assim, vou lembrar duas coisas. O momento da juventude e o momento da faculdade. No momento da juventude, Deus colocou no meu caminho alguns tipos de pessoas. Alguns tipos de pessoas. Se eu falar para você que algumas dessas pessoas que passaram pela minha vida foram mortos pela polícia, porque eram pessoas que estavam num caminho errado. Acredito que muitas pessoas que vocês conhecem, foram amigos de vocês, não estão no caminho que Deus gostaria que tivesse. Então, Deus prova a nossa existência. O que é provar a sua existência? Você andar com algumas pessoas para saber se você vai ter o caráter de Cristo para mudar o rumo daquela pessoa que está andando contigo, ou se você vai entrar no embalo dela e vai no mesmo caminho que ela está tomando. Isso é cruz de Cristo. Isso é cruz de Cristo. Tá bom? Outra coisa, quando eu entrei na faculdade, eu tinha duas opções. Eu queria muito aprender a profissão, mas eu tinha duas opções. Ou eu entrava de cabeça para a profissão, ou eu iria estudar. Eu pensei comigo, e eu acho que Deus concordou comigo, e Ele falou, vai aprender, deixa a escola em segundo plano. Significa isso? Tomei bonde na escola várias vezes. Para vocês terem uma ideia, tomei pelo menos uns 3 anos pau, por quê? Porque eu amava o trabalho. Eu amava sair, fazer o serviço para aprender e absorver tudo aquilo que Deus estava me mostrando. Coisas... Sabe o que aconteceu? Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. A pessoa, quando você está empenhado em algo para você fazer, então tem alguns desafios na sua vida, você recebe até de uma autoridade sua, olha, se você não fizer isso como deve ser feito, eu te mando embora. E o cara, alguns voltam para trás, né? Falei, tá bom, pode me mandar embora. Eu vou. E eu fui. Era uma empreitada muito grande.
mas eu consegui. Mas, em contrapartida, os estudos ficaram atrasados. Mas não houve problema. Por quê? Porque no meu retorno, sempre eu tinha algo mais para passar para os outros que estavam aprendendo. Então, a gente, com Cristo, é assim. Às vezes, você não vai seguir aquele plano exatamente definido, porque Deus quer que você tenha alguns... Lembra de Moisés? O que Deus fez com Moisés? Primeiro, Moisés, você vai libertar o povo, mas antes, vou te mandar lá para Jetro. Você vai ficar lá 40 anos com Jetro. Moisés foi. Ele aprendeu a calcular, aprendeu o movimento dos astros, dos tempos, aprendeu topografia, ele aprendeu lá no Egito, aprendeu arquitetura, aprendeu engenharia, aprendeu tudo. Aí o porquê? Por que ele aprendeu tudo isso? Sabe por quê? Voltando aqui na frente você vai saber. Para quem Deus deu o projeto da arca? Para quem que Deus entregou? Para Moisés. Qual o preparo de Moisés? Ele foi criado no Egito. Então, sempre quando Deus tem alguma coisa para fazer com você, Ele primeiro te prepara. Ele te coloca em alguns lugares que você precisa estar para aprender, para absorver, porque lá na frente você vai utilizar todos aqueles conhecimentos que você já tem. A cruz significa isso, obedecer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Está claro? Aleluia. E outra coisa. Deus. Vou falar mais duas coisas aqui. Quanto tempo tem mais? Isso. Outra coisa. Quando você conhece a palavra, tem uma passagem que eu não vou me lembrar agora, mas quando o Senhor fala para você, quando for construir uma torre, você tem que sentar e calcular todos os custos. Quanto vai custar, o que você vai precisar fazer, quanto tempo você vai precisar fazer, quantas pessoas você vai despender e se você vai ter condições de levar essa obra até os finalmente. Amém? Deus, Ele ensina isso para cada um de nós. Antes de você entrar numa empreitada, você precisa calcular os custos, tempo, mão de obra e tudo mais. E tudo que você for fazer. Ah, eu quero fazer comida e vender comida para fora. Então calcule. Senta e calcula. Porque Deus, Ele vai te ensinar tudo que você precisa saber. Amém, queridos? Outra coisa. Nessa caminhada, como eu estava falando lá, dos amigos, tem uma passagem da palavra do Senhor que diz também: nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? O sal, ele serve para dar sabor. Então, nós como filhos do Senhor, nós temos que dar sabor. Nós temos que tornar as coisas que não eram como são. Então, nós não podemos perder a comunhão com Cristo Jesus. O que ele quis dizer é isso. Sal da terra significa não devemos perder a comunhão
com Cristo Jesus. Se você perder a comunhão com Cristo Jesus, você não é mais sal da terra. Aleluia. Amém? São essas três coisas. Tomar a cruz significa: Deus tem um projeto para a minha vida. Devo levá-lo até o final. Até o final. Ele diz aqui, olha o que ele fala, que é o mais bonito. Pois quem tentar, olha só, e o que eu fiz? Pois quem tentar salvar a vida, a destruirá. Ou seja, eu estava tentando, eu queria estudar a engenharia para me formar, mas não era isso. Não era isso. Não era isso. Então, para algumas pessoas, a gente, mas você está fazendo tudo errado. A maioria das pessoas, quando entra numa empreitada, num estudo, por exemplo, uma profissão, elas querem ir até o fim, formar, estou com o canudo na mão, estou ótimo. Mas às vezes, só o canudo não resolve o problema, queridos. Só o canudo não resolve o problema. Você precisa vivenciar esta profissão para saber se você vai se agradar dela, se você vai se sentir bem nela, para saber se é realmente vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Olha, mas quem perder a vida por minha causa, por causa de Cristo, pela obra do Senhor, ele diz aqui que a salvará. A salvará significa terá um lugar reservado para você, lá junto com o nosso amado Jesus Cristo. Então, muitas pessoas não querem perder esta sua vida, porque acha que não vai ter sentido. Ela tem mais sentido quando você está com Cristo Jesus do que quando você só tem coisas materiais nas mãos. Pode ver, as pessoas morrem, as pessoas são infelizes quando tem dinheiro, quando tem tudo nas mãos, mas quando não tem Cristo, são completamente vazias. Por isso que Deus ele fala: tome, cada um. Não é o pastor que tem que carregar, é você que tem que carregar a sua cruz. Amém, querido? Como é que eu faço? Oração, Bíblia, palavra de Deus, louvor. E é isso aí. Amém, queridos? E outra coisa. Você tem que aplicar. Por exemplo, esse povo que está sofrendo aí, eu sei que a coisa foi tão feia, que as pessoas estavam vendendo uma garrafinha de água por R$100. Pessoas que tinham dinheiro no banco não podiam comprar absolutamente nada, porque as pessoas só vendiam com dinheiro, espécie. Cartão, quem tinha cartão, não resolve, ficou passando fome. Por isso que Deus me fala. Nos últimos tempos, dinheiro não leva a nada. Amém, queridos? Por isso eu gostaria que você refletisse dessa palavra, não é verdade? Ficasse um pouco mais atento, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Estamos vendo
que as coisas estão ficando apertadas agora em Cristo Jesus. Vai tudo bem, graças a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, Ele só manda você ir em algum lugar quando Ele, você ouvir a voz dEle falando, vai, fica. É assim que funciona. Amém, amados? Que você tenha um ótimo final de noite, final de semana. Não se esqueça, domingo temos culto aqui. Vá em paz, o Senhor te acompanhe e fique na paz do eterno Salvador, Cristo Jesus. Amém, amados? Deus abençoe.